pouquinho sobre a fisiologia da massagem, né? Para que a gente consiga pensar em fisiologia da massagem, o próprio termo fisiologia da massagem, ele é um pouco controverso. Por que que a gente diz que ele é um pouco controverso, né? Porque quando você fala em fisiologia, você está pensando biomedicamente, isto é, com um pensamento ocidental. Como nós sabemos, a formação do profissional massoterapeuta, ele é de duas linhas de pensamento, né? Um pensamento ocidental, né? E de um pensamento oriental. Então, a gente não pode desvencilhar essas duas linhas de pensamento. Então, duas linhas de raciocínio. Então, quando a gente fala de fisiologia da massagem, a gente tem que pensar, na verdade, dos efeitos que esta massagem acaba desenvolvendo, né? Causando esse estresse no interagente, na pessoa em si. Então, profissional da saúde, né? Terapeuta manual pela massagem. Então, quando nós executamos técnicas de massagem, toque em si, nós estamos realizando procedimentos, certo? Relacionados a mobilizações e manipulações de tecidos moles. Ponto. Todas essas mobilizações e essas manipulações de tecidos moles, a gente tem que pensar que o que é de mole, por assim dizer, né? E especificamente de ações que nós vamos executar, são ações em o que não é rígido ou duro, em partes. Então, de uma forma geral, a parte óssea em si, não há um efeito significativo da massagem. A gente não vai dobrar o osso, por exemplo. Porém, numa massagem profunda transversa, a gente pode chegar até o periósteo, aquela membrana que reveste o osso. E essa membrana que reveste o osso, fazendo parte do tecido duro, também se tem os efeitos fisiológicos da massagem, de estímulos de periósteo, como numa canelite, por exemplo, certo? Ou para favorecer um processo cicatricial de uma fratura, certo? Tudo isso a gente tem que começar a pensar. Então, quando a gente restringe a ação do terapeuta manual pela massagem somente na mobilização e manipulação de tecidos moles, é um pouco de discussão. Então, por isso que a gente tem que começar a discutir um pouco mais os efeitos da terapia manual pela massagem. Mas existe sim os efeitos da massagem no periósteo. Então, se nós pensarmos que a terapia manual pela massagem tem as ações essencialmente nas partes moles, quais são elas, por assim dizer? Então, nós temos que dividir algumas situações que a gente chama de estratificação do corpo. A gente viu isso lá na anatomia. A estratificação corporal, especificamente relacionado às técnicas de massagem, nós podemos estratificar primeiro a pele e seus anexos cutâneos, como unha, por exemplo, como cabelos, os pelos, são anexos cutâneos, a pele, por assim dizer, certo? Tecido tegumentar, tecido epitelial, né? É um tecido que pode haver regeneração ou não, ou um processo cicatricial, se é causado alguma lesão ou não. Depois da pele, nós temos as próprias, a fáscia, por assim dizer, né? Junto com o tecido subcutâneo, a pele, podemos estratificar em três: epiderme, né? A derme e a hipoderme, que é o tecido corporal cutâneo, gorduroso. Abaixo desse tecido gorduroso, nós vamos ter a fáscia, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, certo? É um tecido conjuntivo do tipo frouxo, bem flexível, certo? Então, é bem significativo a gente pensar que embaixo da pele tem uma fáscia, né? Depois dessa fáscia, nós vamos ter os músculos, né? Que é uma parte de tecido conjuntivo especializado,
com células especializadas para que haja contração muscular, e essa contração é o que põe a gente em movimento e nos mantém numa determinada postura. Isso é bem significativo. Depois nós temos, no músculo, nós temos a fáscia profunda, certo? Que essa fáscia profunda ela tem também de tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo, certo? Que reveste todo o músculo e os tendões, também é chamado de aponeurose. E esses tendões se anexam lá no osso. Logo depois, abaixo, nós vamos ter os ossos, né? E os ossos com o seu periósteo, que é essa membrana extremamente inervada, que é o que causa a dor do osso, como a gente fala, né? E esta membrana extremamente inervada e com grande quantidade de osteoblastos, que são células altamente especializadas. E estas células altamente especializadas estão diretamente relacionadas com o processo de produção óssea. Né? Então, olha só, quando você executa técnicas de massagem, você está estratificando todo esse processo de ação, de ativação ou inibição dessas estruturas. Entre a camada da pele até a parte óssea, por assim dizer, existe grande quantidade de quê? De sistema neurológico. Essa parte neurológica, dentro do sistema nervoso, nós temos receptores. Esses receptores, eles podem ser estereoceptores, que são receptores que vêm de fora para dentro, por exemplo, receptores de dor, calor, frio, ficam na pele. Existem receptores de dor, que são chamadas de terminações nervosas livres, também chamado de nociceptores, certo? Esses receptores são responsáveis de percepção de dor, para mandar essa informação neurológica lá para o cérebro. Também existe a parte do sistema nervoso periférico, com nervos que são afetados, chamado de nervos aferentes, certo? Também temos nervos chamados de motores, que são responsáveis por impulso elétrico para mandar essa resposta neurológica do sistema nervoso central. Tudo isso faz parte dessas estruturas, lá da pele até a parte óssea. Existem receptores próprios, chamados de proprioceptores, e esses proprioceptores são responsáveis para mandar informação neurológica para a medula, de nível baixo, de nível superior para o cérebro, para determinar a posição espacial que se encontra o corpo e para mandar uma resposta a esse tipo de estresse, que pode ser uma contração ou um relaxamento, depende. Aí nós podemos citar os receptores específicos das articulações, que ficam na cápsula articular, e os receptores musculares e tendíneos, que é o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Então, existem receptores que percebem o que vem de fora e percebem o que está dentro. Essa é a parte neurológica, tudo dessa estratificação corporal. Também existe grande quantidade de quê? Da parte circulatória, aquilo que circula pelo corpo, que são chamados de líquidos e fluidos, certo? Principalmente relacionado aos fluidos, que nós chamamos de cardiovascular, que é o sistema cardiovascular, que aí tem o coração, que é de nível central, e na sua parte periférica, que são os vasos sanguíneos, são as artérias, as veias, né? Então, e todo esse processo que existe dessas estratificações corporais. Aonde existe um sistema corporal, aonde tiver, vai haver parte circulatória, que a gente chama de cardiovascular. Em paralelo a isso, existe um outro sistema circulatório, paralelo ao cardiovascular, chamado de sistema linfático, que é responsável para retirar, junto com o sistema venoso, retirar o quê? Os resíduos metabólicos que ficam no meio intersticial entre as células. Ponto. Isso é bem significativo. Então, tudo que é, pela teoria biológica, chama de teoria de Hooke, todas as ações metabólicas, isto é, tudo que se constrói no nosso corpo e se degrada no nosso corpo, acontece dentro das células.
certo? Isso é um consenso, isso é uma teoria chamada teoria celular. Se tudo acontece dentro da célula, da onde vem isso? Vem dos alimentos, dos nutrientes, da água que a gente consome. Isso vai para o sistema digestório joga na corrente sanguínea e vai lá para as células, transportada pelo sistema circulatório, especificamente o cardiovascular. Estas células realizam as suas ações metabólicas, isto é, anabolismo, com formações de tecidos, e o catabolismo, que é relacionado com a degradação desses tecidos. Tudo isso gera resíduos metabólicos altamente tóxicos, como o gás carbônico, né? O lactato, né? São alguns exemplos, corpos cetônicos, né? Acetona, água oxigenada. Tudo isso são resíduos metabólicos que são retirados da célula, mandando para o meio intersticial. Quem é que retira isso? Porque isso aumenta a toxicidade dos tecidos. Essa toxicidade deve ser retirada e rapidamente e ser metabolizada e ser excretada pelo sistema corporal, no caso do sistema renal ou pelo suor. Então, este processo quem faz é o sistema circulatório. Então, o sistema linfático ele é muito importante porque o sistema venoso ele é deficitário na retirada desses resíduos metabólicos. Quem faz isso é o sistema, quem auxilia é o sistema linfático. E quando você retira esses resíduos metabólicos do meio intersticial pelo sistema linfático, ele vai circular pelo sistema linfático, passando pelos gânglios, passando pelos órgãos linfáticos, com o que o sistema linfático é diretamente relacionado com o sistema de defesa, certo? E a gente tem que ter essa compreensão do todo, como a gente diz, para poder entender os efeitos da massagem, por assim dizer. Então, quando nós falamos de massagem, nós estamos falando de neurologia, nós estamos falando de sistema circulatório, nós estamos falando de sistema neuromuscular. A gente está conversando de efeitos mecânicos. O que é isso? Quando a gente executa uma determinada técnica, a gente está mobilizando esses tecidos. Então, está causando, além desses efeitos neurológicos e sistemas circulatórios, a propriamente dito dos efeitos mecânicos, né? Que a gente causa desses estresses. Então, se a gente pensar por essa linha de raciocínio, nós estamos falando de sistemas mais próximos ao sistema ósseo, mas existem sistemas bem importantes a nível central, que são o quê? O que nos mantém aquecidos. Nós estamos falando de órgãos e vísceras. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de sistema digestório, a gente está falando responsável pelo processo digestivo, falando de estômago, de intestinos, a gente está falando de sistema excretor, como bexiga, como rim. A gente está falando também de sistema hormonal, nós estamos falando de sistema hormonal importante, como, por exemplo, o fígado. Nós estamos falando de todos esses processos de vísceras, como assim dizer. Além disso, nós estamos falando de outro sistema, de sistema respiratório. Por quê? Porque o sistema circulatório está diretamente relacionado com o sistema respiratório. Toda vez que você executar uma ação no sistema circulatório, você também tem um efeito consequente no sistema respiratório, porque o coração e o pulmão estão diretamente relacionados pela questão das trocas gasosas, pela oxigenação do sangue. Um coração que funciona bem, o pulmão também funciona bem e o contrário também é verdadeiro. Então, se a gente parar para pensar, dentro dos efeitos da massagem, todos eles estão diretamente relacionados ao quê? Ao sistema neurológico, ao sistema neuromuscular, por assim dizer, ao sistema circulatório e as próprias ações mecânicas que a gente causa durante um estresse durante a massagem. E outro ponto bem interessante é o quê? É a questão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele está diretamente relacionado com o quê? Com a elaboração das informações neurológicas, que são estímulos que a gente tem, seja de fora ou de dentro. Então, nós estamos falando de medula, que está diretamente relacionado com ações reflexas. Isso é bem importante, a gente não tem esse controle, certo? Dentro dessas ações reflexas. E nós temos o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, eu destaco dois que são muito importantes, que é o córtex cerebral, que é o que realmente elabora essas informações neurológicas, que seja motoras ou não,
e principalmente é o que percebe as ações que acontecem no nosso corpo, como dor, por exemplo, e como estímulos de movimento. E existe um outro sistema que é chamado sistema límbico. Esse sistema límbico, nós sabemos o córtex tem o cérebro, tem duas linhas de ações e tem o corpo caloso que divide os dois hemisférios cerebrais. Bem no nível central, bem no meio do cérebro, bem no miolo, como a gente diz, existe um sistema, certo? Chamado de hipotalâmico, né? Tem outros sistemas de Wernicke, que a gente diz, é um sistema cerebral interno, não é um local específico, um conjunto, chamado de sistema límbico. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque o sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Responsável pelas nossas emoções. Então, toda vez que a gente executa uma determinada impulso elétrico relacionado, seja de fora ou seja de dentro, isto é, seja de fora para dentro, de percepção de pele, por exemplo, ou de dentro mesmo, como uma posição da articulação. Isso vai mandar esse impulso elétrico lá para o córtex cerebral, passando pelo sistema límbico, ele gerando um determinado estímulo. Isso é bem significativo. Por quê? Porque dependendo dos estímulos que eu der, eu posso fazer com que uma emoção ela seja mais intensamente percebida. Olha como é que são as coisas. Vamos dar um exemplo bem simples. Quando você pratica uma atividade física, vamos pensar de uma atividade física leve, que não cause muito estresse, certo? Ao ar livre, certo? Com pessoas que você gosta, você sente um prazer, você se sente bem, você se sente mais disposto. Isso tudo está relacionado com os impulsos elétricos que passam pelo sistema límbico e as partes hormonais, que é um outro ponto bem importante. Então, existem os hormônios, você estimula o quê? A hipófise, você estimula a hipófise principalmente, né? E o hipotálamo para a produção de hormônios importantes, como a endorfina, né? Que são endorfinas que são anti-inflamatórios, bem importantes, são analgésicos importantes, e causam uma sensação de prazer pela recepção que existe com as células. Né? A ocitocina, né? Que ela é muito importante pela questão do prazer, da alegria, do bem-estar, como a gente diz. Então, a gente tem essas relações importantes. Quando você pratica uma atividade física regular, você pratica uma atividade física, você se sente bem, se sente mais calmo depois, parece que se você fizer ela com baixa intensidade, em um período razoável, de no mínimo uns 15, 20 minutos, isso vai lhe dar o quê? Uma sensação de bem-estar e vai lhe acalmar, como a gente diz, certo? Durante a atividade, você ativa o córtex da glândula suprarrenal, ativando, por exemplo, os níveis de adrenalina, por exemplo. Isso é bom, você fica mais ativo, mais esperto. Depois que você para, depois do efeito, aproximadamente 2 horas, você causa aquele relaxamento, você fica mais calmo. Baixa os níveis de que a gente chama de níveis de cortisol, que é de estresse, né? E da adrenalina. Então, vejam, isso são ações hormonais que acontecem com o corpo durante um processo de estresse. Por que a gente tem que conversar com isso de uma forma geral, para a gente poder se situar nos efeitos fisiológicos da massagem? Então, toda vez que eu executar um estresse durante a massagem, que pela definição é uma mobilização e manipulações de tecidos moles, nós estamos pensando em sistemas corporais, nós estamos pensando em estratificação corporal. Quais são os sistemas corporais que existem? Quais são as estratificações corporais? Então, se a gente pensar nessa linha de raciocínio e pensarmos nos sistemas, nós vamos pensar que os Travou, Cleiton. Oi. Cleiton? Oi. Travou? Vamos de novo. Travou? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, quando a gente pensa em ações fisiológicas e efeitos fisiológicos da massagem, a gente está pensando em sistemas corporais, a gente está pensando em estratificação corporal de tudo isso que a gente conversou. Se a gente pensa
que a massagem é análoga a um exercício físico, a gente está pensando diretamente em quê? Em sistema circulatório, sistema neurológico, por assim dizer. Só que tem um advento maior ainda, que são os efeitos mecânicos. O que a gente chama de efeitos mecânicos? São esses estresses que a gente tem nos sistemas corporais que levam a uma ação de degradação corporal e de formação de tecido, que é o metabolismo, por assim dizer, que é o anabolismo e o catabolismo, por analogia. Então, nós vamos pensar que, de uma forma geral, nós vamos ter o pensamento de que os efeitos da massagem são os efeitos fisiológicos clássicos dos sistemas corporais como um todo. Nós vamos pensar que existem os efeitos neurológicos, que sim são os efeitos muito importantes, como a gente diz, certo? Os efeitos mecânicos, que é o que causa a alteração dos sistemas corporais por degradação ou por formação de tecido, e os efeitos psicológicos, que eles chamam de efeitos psicológicos, que são relacionados com as partes emocionais de relacionamento, certo? Que está diretamente relacionado com o sistema límbico, bem importante, né? E a ocitocina afeta bastante nesse sentido. Então, isso vai causar esses efeitos. Isso é uma linha de pensamento. Agora, se a gente for pensar em técnicas orientais, ela não foge muito dos pensamentos da definição e das bases científicas da massagem ocidental. O que a gente observa no pensamento oriental é que a gente consegue, de uma forma, fazer com que tudo isso aconteça juntos. Isso é bem importante, bem significativo. Quando a gente começa a pensar nessa linha de raciocínio, as bases da medicina tradicional chinesa envolvem a compreensão que existe da relação do homem com o universo, como ele se comporta, por assim dizer. Então, existem as substâncias fundamentais da medicina tradicional chinesa, como o Qi, que é a energia que circula o universo, né? Isso é bem importante que a gente possa pensar. A biomedicina com a física quântica já comprovou isso, certo? Que nós temos espaços entre as moléculas e os átomos pelas micropartículas. Isso é bem significativo. Qi, as formas de apresentação, o Qi do ar que a gente fala, né? Que é a respiração, o quanto você respira, isso é importante. O Qi dos alimentos, que é o quanto a gente se alimenta. E o Qi do ar e o Qi dos alimentos relacionados com a prática de exercício físico regular. Esse é a questão das substâncias fundamentais, como a gente diz. O próprio Qi ancestral, que vem do nosso DNA, certo? Que é armazenado no rim, dentro dessas substâncias fundamentais. O Xue, que é o sangue, certo? Que é o que faz circular tudo pelo corpo. Percebam que existe uma relação íntima com um com o outro. Existe a parte da mente e do espírito, certo? Que é o Shen, certo? Que é armazenado no nosso coração, que abriga os nossos pensamentos, e a nossa espiritualidade, por assim dizer. Tá? Isso é bem significativo. Existe o nosso Qi defensivo, que está diretamente relacionado com músculos e tendões, é o que nos defende. E existe a pele, que está diretamente relacionado com o sistema respiratório, que também é uma linha de defesa. Todo esse pensamento que a gente fala está diretamente relacionado com os órgãos e vísceras, que é o Zhang Fu. Que aí nós vamos falar dos movimentos, que é o elemento fogo, né? Que é relacionado com o sistema circulatório, que é o coração, principalmente, né? E o intestino delgado. Nós vamos falar do movimento terra, que está diretamente relacionado com o sistema de digestão. Nós estamos falando da digestão dos alimentos e da digestão das emoções, certo? Nós estamos falando de baço e nós estamos falando de estômago. Quando a gente fala de movimento metal, nós estamos falando de Qi do ar, nós estamos falando de respiração, nós estamos falando de pulmão, nós estamos falando de intestino grosso, tá? Diretamente relacionado com a pele também. Quanto você respira é importante. Nós estamos falando do movimento água, certo? O que é o movimento água? O movimento água, nós estamos falando de que coloca a gente em movimento. É a nossa essência, né? Nós estamos falando de ossos e articulações, falando de bexiga e rim. E, por fim, nós temos o movimento
o movimento madeira, que está diretamente relacionado com a desintoxicação das pessoas, do nosso sistema corporal. Nós estamos falando de fígado, nós estamos falando de vesícula biliar, certo? Então, tudo isso está relacionado com emoções, né? Alegria, euforia, ansiedade, por exemplo, nós estamos falando de fogo. Preocupação, nós estamos falando de terra. Nós estamos falando de tristeza, metal. Medo, água. Nós estamos falando de raiva, cólera, né? Nós estamos falando de movimento madeira. Qual que são essas relações que existem? Esse pensamento de como o corpo funciona, de uma forma geral, a medicina tradicional chinesa e o pensamento da biomedicina não é muito diferente. A diferença são as formas com que eu vou chegar a uma determinada ação e as formas com que eu vou chegar a um determinado tipo de procedimento, por assim dizer. Só que esses dois pensamentos eles têm que andarem juntos para que eu consiga eleger qual que é a melhor ação em um determinado tipo de procedimento, tipo de atendimento que eu vou executar. Então, eu tenho que ter esse pensamento limitado. Agora, o que une um ao outro? O que a ciência fala que... Por que a medicina tradicional chinesa é tão consolidada quanto isso, com as suas técnicas? Por que a biomedicina também é tão consolidada? Base em artigos científicos, base em ciência, seja ela quantitativa, qualitativa, com dados e assim sucessivamente, números, etc., seja ela de uma forma de conhecimento notório, por assim dizer, ou de formas de pensamento, o que é reconhecido de uma forma mundial, certo? Um ponto importante da medicina tradicional chinesa é que ele é baseado em evidências, certo? Então, existem evidências importantes e significativas quando nós falamos de medicina tradicional chinesa. O que une essas duas? Existe um consenso, certo? Um consenso muito importante na comunidade científica da relação íntima que existe das fáscias e a percepção das duas áreas de ação, da biomedicina e da medicina tradicional chinesa. Eles fogem, eles não... Existe comprovação de que não é somente uma teoria, uma filosofia, uma forma de ver, uma forma de pensamento das técnicas, seja ela Tuiná, Qigong, Liankung, seja ela o Shiatsu, seja ela o Anma, a Ayurveda, como técnica corporal, viu? Aurículo, acupuntura, a reflexologia, independente da técnica de terapia, certo? Corporal. Existe uma comprovação disso, que é a relação dos tecidos conjuntivos. Isso é muito importante, que independente do pensamento que eu tiver, está diretamente relacionado com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, nós sabemos, né? Ele é um tecido conjuntivo, a construção do tecido conjuntivo é dado pelas células fibroblásticas, certo? As células que são fibroblastos que a gente tem, distribuídos pelo corpo inteiro, que faz parte desse tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem como suas bases água, proteínas como colágeno, proteínas como elastina, glicoaminoglicano, certo? Que tem aminoácidos e glicose, e substância amorfa, que é o conjunto de todas elas. Pouca quantidade de gordura. Grande quantidade de água. Isso é o que dá a base e a sustentação do corpo, de todos os outros tecidos. Então, nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos tecido conjuntivo especializado e com propriedades especiais. Todos eles têm como sua base, sua fundamentação, o tecido conjuntivo e essas estruturas que eu falei anteriormente. Esse é um ponto. Outro ponto bem relevante é quando a gente fala do pensamento da medicina tradicional chinesa. Que, segundo a medicina tradicional chinesa, o movimento terra está diretamente relacionado com a digestão e com o tecido conjuntivo. Está bem claro. Então, toda vez que a gente executar, a gente vai estar trabalhando diretamente nesses tecidos e nesse movimento da medicina tradicional chinesa. E a relação que existe com isso. Então, todos esses efeitos fisiológicos, todos esses estresses que eu executo durante as terapias manuais, as técnicas manuais, eu estou trabalhando essencialmente no tecido conjuntivo.
certo? É a união desses dois pensamentos, além da parte neurológica. A gente já viu tudo isso aí anteriormente. Então, essa relação é íntima. Então, o tecido conjuntivo, que é presente de tudo, o principal, que é chamado de esqueleto fibrótico, isto é, que dá a nossa forma corporal, é as fáscias. E essas fáscias, existem 3 tipos de fáscias. A fáscia superficial, que fica embaixo da pele, a fáscia profunda, que fica nos músculos, junto com a aponeurose, e existe a fáscia visceral, que está diretamente relacionada com as vísceras. Quando a gente executa qualquer tipo de prática corporal, a gente vai gerar um estresse físico, um estresse mecânico nessas estruturas. Quando a gente gera um estresse físico, mecânico nessas estruturas, esse efeito vai se dissipar por todos esses sistemas de esqueleto fibrótico. Vai afetar, então, o sistema neurológico, pelas meninges, que está diretamente ligado com o sistema neurológico. Vai afetar as vísceras, pela mobilização desses tecidos das vísceras, e vai mobilizar também as próprias estruturas aonde você está executando a técnica. Por isso, que quando uma pessoa tem dor, por exemplo, no pescoço, você trabalha na mão, aí passa a dor lá, pela essa conexão que existe desse tecido. Esta relação desse pensamento do esqueleto fibrótico é o que comprova cientificamente a eficácia e a efetividade da medicina tradicional chinesa nas práticas corporais, que é o que a gente está discutindo aqui, e a relação e é aceito na comunidade científica. Então, por que eu digo que massoterapeuta não é terapeuta oriental? Porque quando a gente trabalha essencialmente uma determinada prática, que nós estamos falando de práticas corporais, o terapeuta oriental, ele avança nesse processo que existe dentro não da medicina tradicional chinesa e existe dentro da medicina ayurveda, por exemplo, uma ação complexa, como a dietoterapia, por exemplo, certo? A própria aromoterapia, a meditação ou N tipos de ações. Essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio faz com que nós não tenhamos uma fundamentação, uma base para sermos terapeutas orientais. Nós utilizamos as técnicas orientais como meio para atingir o nosso objetivo, que é a saúde do interagente. Logo, eu tenho que ter essa compreensão da medicina tradicional chinesa, mas eu tenho que ter um conhecimento da técnica para executar a técnica e eu tenho que compreender quais são essas bases da medicina tradicional chinesa, da biomedicina e a relação íntima que existe entre elas. Então, ter esse conhecimento faz parte do processo. E ele é bem significativo, muito importante. Se eu tenho essa linha de pensamento, eu vou poder diretamente ter a linha de pensamento de quê? Que a todos os estresses que eu vou causar vai gerar uma resposta, certo? E essa resposta está diretamente relacionada à parte circulatória, está diretamente relacionada na parte neurológica e está diretamente relacionada na parte mecânica, que vai acontecer no local ali, no tecido mesmo. Digamos, tem uma cicatriz, eu vou lá para diminuir a aderência, por exemplo. Esses são os efeitos mecânicos. E os efeitos psicológicos, que a gente chama de efeito, que é a parte emocional. Na medicina tradicional chinesa, na biomedicina, existe uma correlação íntima que vai haver esses efeitos obrigatoriamente. Tá, o que depende de tudo isso? Depende do quê? Da pressão que eu vou executar, ponto 1. Ponto 2, é a velocidade com que eu vou executar a minha técnica. E terceiro é a direção. São pontos muito importantes e bem significativos. Vamos pensar na parte da pressão. Quando nós executamos uma ação da terapia manual com uma pressão, nós temos que primeiro pensar na física. O que é pressão? Pressão é força sobre a área. É uma determinada força que eu executo numa área específica. Então, quanto maior a minha força, maior a minha pressão. Quanto menor a minha área, maior é a minha pressão.
quando a minha pressão for menor, a minha área, a minha força for menor, a pressão é menor. Quanto a minha área for maior, a minha pressão é maior. Por isso que a gente executa técnicas com a mão espalmada, com o polegar, num ponto de pressão isquêmica, que ele é profundo, é uma área menor, daí vai ter uma pressão maior. Então, isso está diretamente relacionado com da pressão e a área. Quando a gente faz uma pressão, um toque, sem que haja deformidade da pele, nós vamos ter o tato, que é o início da pressão. São os corpúsculos de Meissner, que está diretamente relacionado com os receptores da pele. Ele vai mandar informação para a medula e para o cérebro, que alguém está tocando. É quando o mosquito toca na gente. Como nós vamos executar uma técnica de terapia manual, o tato vem primeiro, numa percepção sensorial. Por isso que existe o deslizamento superficial, que é o que a gente chama de percepção sensorial. Então, essa pressão, ela tem que ser uma pressão leve, sem que haja uma deformidade da pele, sem atingir a face superficial e, consequentemente, haja uma deformidade dessa pele. Para que a pessoa consiga perceber. Então, a primeira que a gente fala é a questão da percepção, a primeira pressão que a gente faz. Logo depois, se eu exerço e deformo a pele, vai haver o que a gente chama da pressão clássica, que a gente diz. Que aí são os corpúsculos de Pacini. Tudo na pele. E quando a gente executa essa pressão nos